Acho que para dar um início é melhor eu dar uma leve introdução básica. Eu às vezes fico refletindo um pouco sobre a parte de criação de conteúdo no geral, que você que trabalha nessa área deve sempre procurar algo mais original, mas que vai com seu conceito. E nisso eu me pego questionando sobre justamente a essência de conteúdo. Se você entrar em qualquer plataforma de streaming, como o próprio YouTube, você vê certos posicionamentos e posições que são preenchidas com base de identidade audiovisual. Em poucas palavras, eu estou falando na parte de estética. É um tanto complexo falar sobre criar conteúdo porque você não só tem várias e várias categorias, você tem várias e várias opções de escolha. Que também tem uma boa dica para quem sofre de um certo bloqueio criativo, seja um pouco diferente. Porém, você terá que se adaptar conforme outros criadores de conteúdo entram no ramo, e meio que cada um vai pegando seu espaço. Isso é o que eu chamo de, abre aspas, infinidade de conteúdo, fecha aspas. Independentemente de como você planeja fazer seus vídeos, o seu único limite seria a plataforma. As diretrizes do YouTube envolvem muito a parte de direitos autorais, músicas, imagens, enfim, coisas que possuem propriedade de algum outro indivíduo. E se no caso você for meio azarado, tem chance do bot do próprio YouTube começar a pegar no seu pé por causa do seu conteúdo. Ou seja, mesmo você seguindo as regras da plataforma, você ainda possui uma leve chance de levar um tapa. Agora, a parte que se destaca é a qual posso questionar sobre a identidade dos artistas da plataforma. Mesmo com algumas limitações, você ainda pode sim desenvolver algo meramente contraditório à plataforma, desde que saiba arcar com suas consequências, claro. Nisso surgem algumas pequenas aberturas ao que chamamos de subgêneros. Animações, curta-metragens, séries acabam sendo o ponto ideal de identidade visual. A parte boa disso mesmo seria a da sua independência. Ou seja, não é um padrão, como certos grandes exemplos de... Sabe, tipo, jogos AAA? Então, vai nesse mesmo caminho, mas ele segue num formato próprio, o que acaba sendo meio que crucial na sua divulgação de conteúdo. É uma forma única que, ao mesmo tempo, é conhecido pela sua manifestação artística. E o que conhecemos como arte se põe mais como belos desenhos, pinturas, textos, fotos, filmes. Isso é praticamente um padrão a ser seguido, já que o conceito de arte é nada mais que a construção humana com base em um pensamento. Obviamente, ainda há outras partes que não falei, mas a lista em si já é muito grande, que significa que expomos o que vemos de uma forma ou outra. Isso vai depender um pouco mais da parte filosófica de cada um. Pessoas mais limitadas ao próprio pensamento tendem a perder o sentido da realidade. Falando assim, eu pareço meio que até um poeta, se quer saber. Mas não, eu não sou um. É tudo uma base de uma lógica. Não tem muito segredo além de um background que é desenvolvido pessoalmente. E de forma bem radical e aprofundada cada vez mais a carga cultural ao longo do tempo. Isso vai depender do seu ponto de observação e do ponto de vista, já que o ponto de vista é algo mais pessoal, ou que é mais diretamente somente ao conceito eterno. Seu ponto de observação requer toda a parte de pensamento múltiplo, quem sabe uma parte mais ideológica da coisa. Sem essa parte, criar um produto criativo ou expandir um novo horizonte, não haveria o que consideramos como uma sociedade como nossa, ou seja, abrir alas de diversas interpretações. Dizendo de uma forma meio cômica, não haveria Minecraft sem liberdade criativa. Agora, grava tudo isso que eu te falei e usa ao seu favor. Vamos falar sobre terror em meio a uma época que não fala muito sobre terror. Porém, a graça é essa, não existe uma data certa para refletir sobre terror. É que terror não é algo meramente exclusivo, você tem muitas formas de criar um certo nível de, abre aspas, terror, fecha aspas. A mídia ou qualquer outra manifestação mundana faz questão de criar um certo destaque que tende a chamar a atenção, seja pelas cores, pelo tamanho ou simplesmente se ele é algo que te atinge psicologicamente. Isso não é inteiramente terror. Na verdade, isso é tudo um ambiente de marketing. É só uma forma mais estratégica de chamar a sua atenção, sendo algo visualmente psicológico. A questão é que o terror também possui certos aspectos com alguns efeitos negativos que eles utilizam de uma forma muito reversa para poder chamar a atenção com um certo trabalho.
Acho que o melhor exemplo que eu posso dar aqui é o próprio Psicose. Quem estiver bem familiarizado vai lembrar da cena do assassinato no banheiro com aquele violino afinado de fundo. Still be queen of the afterlife if not for me. Although, I'm sure you'd say we finally got him good, huh? Yeah, we fucking got him. I shouldn't have dragged you into this. I'm sorry. Isso marcou de uma forma tão grande na cultura pop que outros filmes do mesmo gênero começaram a surgir ao mesmo tempo, indo justamente de uma inspiração. Isso se chama adaptação. O que estiver bombando no momento, todo mundo vai querer fazer o mesmo. O que também vale como dica para o pessoal que tem um certo bloqueio criativo. Não tem problema você pegar algo que está em alta no momento e pensar que vai saturar do dia pra noite. Bom, na verdade sim, as coisas podem saturar do dia pra noite, igualmente qualquer outra coisa que possa existir no mundo real, mas com a diferença de ser algo muito artificial do que natural. Então aproveita o momento e faça algo a respeito. Mas enfim, o terror hoje em dia não tá exatamente fraco. Na verdade, eu gosto até de dizer que o terror hoje em dia tá mais focado para um lado psicológico da coisa. Pega o... como é que é? O Midsommar, por exemplo. É um filme bem daqueles mindfuck mesmo, cheio de mensagens subliminares, cenas que, se forem tiradas fora de contexto, se torna meio que um pesadelo. E eu aconselho que você assista por sua conta própria. Porém, é como eu disse, é aquele filme bem mindfuck mesmo. Ou seja, para de início, tenha um bom estômago. Obviamente, esteja psicologicamente preparado. E também é óbvio que vai ter gente que não vai ter a mesma reação. Isso é totalmente normal, vai depender de cada um. Não tem exatamente uma única reação exata para assistir. O espanto ou jumpscares para os mais íntimos seria algo quase opcional. O negócio agora é brincar com o pessoal, no que agora se tornou um padrão. No que também pode ser um ponto crucial de um filme de terror. E, no entanto, é uma fórmula meio complicada de se fazer. Ou pode ficar ruim, ou pode ficar bom. Vai depender do desenvolvimento. Ou quem sabe até mesmo criar um próprio conceito. E também não dá para ignorar o fato da internet mudar um pouco do conceito. Aí surgem os subgêneros de terror, que na verdade tem várias essências e inspirações. Outros fatores como a RG podem ter se tornado uma outra fonte de inspiração, surgindo bem no estilo de found footage, que remete muito àqueles filmes de atividade paranormal, também VHS 94. Também tem o polêmico filme do A Bruxa de Blair. Não me falha a memória, tem aquele filme do Monstros de Cloverfield também, que se baseia em found footage. Enfim, é mais seguindo uma linha de que algo foi encontrado em uma câmera. É relativamente algo mais selecionado a esse caminho. O found footage é um subgênero que é bem simples de se fazer, na verdade, mas que no fundo mesmo exige um pouco mais de dedicação. Na questão de efeitos visuais também, como só a parte em todo o ambiente construído. Obviamente não demorou muito para as pessoas irem longe e criarem os próprios backgrounds. Independentemente de onde eles tiram essa ideia, não é exatamente obrigatório, mas ao mesmo tempo que algumas pessoas consideram agradar os diversos formatos. Você ainda assim pode criar algo meramente seu. No entanto, a tendência é seguir algumas preliminares com a presença de algo criativo, entanto, rodeando de uma obra. Isso seria meio que a maior importância, entre aspas. Misturando um pouco de tudo isso, você tem os Analogy Horrors. É um subgênero com DNA bem diversificado. Você pode encontrar desde os mais básico ao nível extremo, tipo o terror cósmico, por exemplo. Já que um dos aspectos mais relevantes do Analogy Horror não é estar somente focado em criar um ambiente imersivo ao medo, mas também trazer uma espécie de conhecimento travestido de terror. Isso alimenta um pouco mais da tese de que qualquer outra manifestação mundana está interligada ao estímulo em desejos perante a parte artística. São quase críticas sociais, em poucas palavras, ou até mesmo histórias independentes. Não existe um algoritmo a ser meramente seguido, você só adentra os meios por meio da estética, que, detalhe, isso vale para qualquer coisa além de terror. E por isso que a chance de pequenos criadores de conteúdo entrarem no ramo de terror analógico são sustentáveis pelo próprio subgênero. Ou seja, vai ser como uma gota cair num oceano, porém não impede que os destaque. A questão de qualidade da narrativa é algo que é desenvolvido conforme, abre aspas, a dança, fecha aspas, e o correto é confirmar que o terror analógico não é algo
meramente novo. Muito pelo contrário, mas a internet adotou esse meio quando certas webséries começaram a aparecer em algum outro formato. Mas isso foi por volta lá de 2017, quando um tal de Local 58 se destacou por sua estética, e também atende aos fatores de um análise horror, no que algo veio absolutamente do zero. Quase ninguém na época sabia o que se tratava aquilo, e só depois começaram a fazer o mesmo. Iniciaram toda uma construção e organização de subgênero. Um exemplo é que atualmente o análise horror mais popular entre eles seria o Mandala Catalog, já que ainda existem muitos outros ARGs que ainda estão surgindo e que tenham ganhado um certo espaço. Agora, para quem não estiver muito familiarizado com ARG, significa Alternative Reality Game, ou um jogo de realidade alternativa. Algo nessa tradução. Mas eu vou falar só ARG mesmo, não vou falar ARG, senão vai ficar muito complicado para mim. ARGs tendem a seguir um certo contexto de roleplay em uma rede social. Outro bom exemplo é o The Sun Vanished. Ele usou o Twitter para fazer a própria história, e também onde o próprio público podia interagir com o autor e com o universo em si, e mantendo o roleplay. Dá para dizer que o termo terror analógico seja mais fruto de sua fase, digamos assim, já que ele é só mais um dos seus subgêneros de terror. Com a onda desse subgênero acabou ganhando uma certa relevância, até que seja possível criar algo muito mais semelhante aos das backgrounds. Não que era para ser uma simples imagem de liminal space, tornou-se uma coisa praticamente imensa, não só criando um plot sustentável, como também criaram diversas interpretações que levaram ao surgimento de outros níveis, que se pá podem bater mais de 1000 níveis escritos. Por isso que o terror nunca vai se tornar algo meramente chato, já que se você analisar tudo isso, tudo que você vê em um gênero de terror tem o intuito de mexer com o emocional, principalmente hoje em dia que está tudo focado em terror psicológico. O terror está em muitos lugares, escondidos e travestidos. Se você duvida disso, basta lembrar que existe um filme chamado Huber, o Pneu Assassino. É mais doido pensar ainda que o terror é algo mudando. A gente mesmo cria o terror. De uma forma um pouco mais alucinada, dá pra comprar a ideia de que o terror não precisa ser necessariamente visto, apenas sentido, no que é meio sem pé e cabeça, já que a gente funciona com base de instinto, porém não foge da parte psicológica. Fobias são desenvolvidas com base de algo genético ou psicológico. A relação de diferença entre os dois é que muita gente tem medo de tubarão, e a segunda relação é que seria um medo genuíno pelo número 4. Sim, tem gente que tem medo do número 4, a tetrafobia. Nisso eu produzi todo esse vídeo para falar justamente sobre um elemento que a gente deixou de lado. Qualquer um que fica muito tempo preso na sua própria mente tende a perder o sentido pela realidade e vive no mundo de ilusões. Ao mesmo tempo que pessoas observam e refletem, suas ilusões são pareadas aos que acontecem no mundo real. Um exemplo é o Black Mirror, que faz muito bem isso, criticando e desenvolvendo plots com base de algo real. Às vezes nós estamos tão perdidos pelo que ouvimos que esquecemos de sentir. Só talvez estivéssemos um pouco anestesiados, vemos vendo aquilo o que é a massa, que nada mais é que uma gigante bala de carne consciente de si, que pensa diferente, mas que no fundo tem medo de pensar demais. E justamente o maior medo do ser humano é nada mais que o desconhecido. O maior terror de quem vive no próprio mundo é justamente o mundo externo. Aí o terror não foi feito para assustar, mas para lembrar de que você ainda está vivo. Sentir é necessário. Sentir é só mais um indício de que nós existimos. Mas, diante de tudo isso, no entanto, o que nos faz especial e humano é a nossa individualidade. Você não precisa necessariamente pensar igual aos outros. Se você gosta, tudo bem. Só que se você quiser realmente ir um pouco além de suas expectativas, basta olhar para o mundo ao seu redor e ver com os próprios olhos. No fundo, você pode ser chamado de louco. No entanto, caso você poupe um pouco do seu tempo para estudar toda a natureza que presenciamos, vai começar a enxergar coisas que te dariam medo. Sim, você vence o terror, mas o terror nunca sai de si. O medo é relevante até para os mais fortes, já que não tem problema em temer o mundo. Eu não estou tentando te deixar para baixo, na verdade é muito longe disso. Isso é só uma expressão do que nós somos. E é assim que nós vamos continuar a sobreviver. Uau, esse vídeo ficou muito longo mesmo. Enfim, inscreva-se, dê like, esse vídeo deu muito mais trabalho do que realmente foi planejado. Enfim, até algum outro dia.